Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui para conversar sobre um sentimento horroroso que é o sentimento da inveja. Eu sei que esse é um sentimento muito recriminado na nossa sociedade, mas talvez justamente por ele ser tão recriminado é que as pessoas sintam ele com mais intensidade. Se a gente não sabe reconhecer quando a gente sente inveja, a gente não vai conseguir fugir desse sentimento com muita facilidade. E apesar de todos nós sentirmos inveja, algumas pessoas vão sentir ele com mais intensidade e maior frequência, e outras pessoas vão sentir ele com menos intensidade e menor frequência. De qualquer forma, é importante a gente saber apontar quando a gente está se sentindo com inveja, para que a gente saiba sair desse sentimento e para que a gente saiba praticar a admiração, que é o único caminho possível para que a gente trilhe caminhos parecidos com aquelas pessoas que nós, no fundo, invejamos porque a gente queria estar no lugar delas. Se você gosta de temas assim, já se inscreve no meu canal e ativa o sininho para receber todas as notificações quando sair vídeo novo. O primeiro ponto importante para a gente entender sobre a inveja é que ela só surge no nosso peito quando nós estamos nos comparando a outra pessoa. Não existe inveja quando você fracassa e não tem ninguém para você se basear. Não existe inveja comparado a animais, por exemplo. Não existe inveja que surge no seu peito diante de algo desconfortável que você sentiu e que não tinha nenhuma outra pessoa relacionada. A inveja, ela só aparece quando a gente se compara com outra pessoa. E normalmente, qual é o tipo de pessoa que a gente tem que se comparar para que a gente se sinta com inveja? Vão ser pessoas parecidas com a gente. Então, são pessoas que têm idades parecidas com a nossa, são pessoas que frequentaram o mesmo curso que o nosso, são pessoas que se relacionaram com os mesmos amigos, estão no mesmo ciclo social que o nosso, são pessoas que têm o mesmo sexo que o nosso. Claro que não precisa ser todas essas características combinadas, mas algumas dessas características precisam ser similares ao que a gente é. Pessoas com hobbies parecidos com os nossos, interesses parecidos com os nossos, todas essas semelhanças são um fator que poderia fazer com que a gente invejasse a outra pessoa. E qual que é o segundo fator para que a gente sinta essa inveja? Geralmente, essa pessoa que tem atributos semelhantes aos nossos, ela vai ter conquistas, ou ela vai ter posses, ou ela vai ter feitos maiores do que o nosso. E é justamente isso que nos causa a inveja. Então, digamos que eu, Marcela, vou me comparar com o Mark Zuckerberg. O Mark Zuckerberg é um homem que teve mais conquistas profissionais do que eu, ele é mais rico do que eu, ele é mais famoso do que eu, mas ele não faz parte do meu universo. Ele tem uma idade muito diferente da minha, ele vive em outro país, ele é homem, eu sou mulher, ele tem interesse em programação, em tecnologia. Eu não tenho interesse nenhum nessas áreas. Então veja, apesar desse homem ter mais dinheiro do que eu, ter mais conquistas profissionais do que eu, ter mais fama do que eu não invejo ele em nada, porque ele não faz parte do meu mundo, ele não faz parte do meu universo. Mas se eu me comparasse com uma pessoa que talvez seja mulher também, tenha uma idade parecida com a minha, ganhe muito mais do que eu, goste de falar de desenvolvimento pessoal, goste de falar sobre inteligência emocional. Talvez essa fosse uma pessoa que eu invejasse por um momento. Por quê? Porque essa é uma pessoa mais próxima ao meu mundo, essa é uma pessoa mais parecida comigo, com os meus interesses, com a minha idade e com tudo que eu vivo no meu contexto. Mas perceba por que esse sentimento da inveja é tão ruim, é tão desconfortável. Porque a gente está julgando a nós mesmos não por quem nós somos como pessoa, mas pelo que a gente faz e pelo que a gente tem. A comparação com o outro normalmente é pelas conquistas dele. E as conquistas, elas são materiais e elas são através de ações, mas elas não analisam quem aquela pessoa é em essência. É claro que a inveja ela também existe para atributos de personalidade, mas a gente vê muitas vezes as pessoas se comparando com outra pessoa que tem uma idade aproximada. Meu Deus, aquela pessoa ganha muito mais dinheiro do que eu. Quando na verdade ela pode ganhar muito mais dinheiro, mas ela pode não ter uma relação familiar tão boa quanto a sua. Ela pode não se relacionar tão bem com as outras pessoas
quanto você se relaciona. Ela pode não ter uma gentileza tão grande quanto a sua. Ela pode não ser tão educada quanto você. Ela pode não ser tão engraçada quanto você. Então, teriam vários atributos que você é como personalidade, que você tem como pessoa, que te trazem valor e que você não analisa na comparação da inveja. A gente ouve falar muito da comparação nas redes sociais, do quanto essa comparação é tóxica, mas a gente tem que entender que se essa comparação não existisse com as pessoas das redes sociais, ela existiria em outras áreas, porque alguns atributos simplesmente vão ser diferentes para sempre. Os nossos níveis de interesse são diferentes, os nossos gostos são diferentes, o que a gente valoriza é diferente, a intensidade com que a gente estuda algum assunto é diferente, e isso vai fazer com que a gente passe a se destacar em áreas diferentes. E como todos esses processos exigem tempos diferentes de cada pessoa, exigem decisões de começar de cada pessoa, exigem decisões de como lidar com cada fracasso, decisões de como superar cada fracasso de cada pessoa, os resultados vão ser diferentes em tempos diferentes também. E aí, claro, a inveja vai surgir em algum momento. E eu quero passar 4 passos para vocês lidarem melhor com a inveja quando ela surgir no peito de vocês. Mas antes de passar esses passos, eu quero mostrar uma pesquisa para ajudar a ilustrar esse conceito. Vamos para o quadro. Bom, essa pesquisa que eu vou contar para vocês funcionou em 3 partes. Você, ou a pessoa que foi pesquisada, era uma pessoa mediana. Era uma pessoa que ia mais ou menos na universidade, tirava notas medianas. Era uma pessoa que sonhava em conquistar um emprego numa empresa grande, numa empresa famosa lá que ela queria entrar, muito concorrida. Era uma pessoa que ia mais ou menos nos esportes. Era uma pessoa que não era tão popular assim com o sexo oposto. No caso, vamos usar de exemplo aqui um homem, não era tão popular assim com as mulheres. E ele foi participar de uma entrevista e ele ficou com vergonha ali na hora, não conseguiu demonstrar direito o que ele era, tá? E nessa primeira parte, o que aconteceu? Eles colocavam a ressonância magnética na cabeça da pessoa e essa pessoa se comparava com 3 pessoas diferentes. A primeira pessoa que este homem mediano se comparava era um homem que tinha notas altas, já era mais destacado que ele na universidade, que buscava o mesmo emprego que ele, na mesma empresa, era bom nos esportes, era popular com as mulheres, foi muito bem na entrevista e queria essa mesma área, certo? Então, esse primeiro homem com o qual ele se comparou era uma pessoa de alta relevância, porque era uma pessoa muito parecida nos atributos com ele. A segunda pessoa com quem ele se comparou era uma mulher que, como o primeiro homem, tinha notas altas, era boa nos esportes, era popular com o sexo oposto, mas já era um pouco diferente dessa pessoa que estava se comparando porque era uma mulher, então já é um perfil diferente, né? E foi bem na entrevista na área que ela escolheu, mas era uma área diferente. Então, por ser esse perfil diferente, é uma pessoa que tem uma relevância, uma certa relevância, mas não tão alta quanto essa primeira pessoa aqui, que era mais parecida com o perfil que estava sendo comparado ali. E a última pessoa com quem esse homem se comparou era uma mulher com notas mais ou menos medianas também, que era mediana nos esportes, não era tão popular assim com os homens e acabou indo mal na entrevista. Também ficou com vergonha ali na hora e queria uma área diferente da dele. Então, essa pessoa aqui não tinha tanta relevância na comparação, porque ela não tinha os atributos acima do que esse entrevistado ou essa pessoa que estava se comparando tinha, e nem queria as mesmas áreas, não tinha os mesmos interesses que essa pessoa, certo? Esse é o primeiro momento da pesquisa. Em um segundo momento, 1 ano depois, esse homem que passou pela pesquisa, não foi tão bem assim na entrevista, ele entra num emprego em um lugar comum, num lugar simples, só para ganhar dinheiro, não era o sonho da vida dele. Ele acaba entrando ali naquele emprego porque ele precisa levar dinheiro para casa e tá acomodado, mas não tá, né, vivendo o sonho da vida dele. E ele vai em uma festa. E nessa festa ele encontra essas 3 pessoas aqui.
E quando ele se compara com esse homem conseguiu aquele emprego na grande empresa que ele tanto queria, e ele é muito bem sucedido, ele mora num lugar maravilhoso, ele ainda é popular entre as mulheres, ele tem uma namorada que ele gosta muito, e ele tá vivendo muito bem, certo? E aí ele encontra essa mulher também, que, né, mesma coisa, entrou na empresa que ela queria, bem sucedida, tem um relacionamento saudável e tal. E se compara com esta última mulher aqui, que acaba tendo uma vida parecida com a dele. Tá num emprego ali porque é confortável, porque precisa do dinheiro, não trabalha com o que ama, não conseguiu o emprego naquele lugar que ela buscava. Enfim, o que acontece com o cérebro dessa pessoa que está se comparando com essas pessoas aqui? Quando o homem se compara com este homem que é muito parecido com ele, mas conseguiu conquistas maiores, ele ativa no cérebro dele uma área que é responsável pela dor. É a dor física. Então ele se sente com dor física na hora que ele se compara com este homem aqui. Quando ele se compara com esta mulher, essa mesma área se ativa, mas com menos intensidade. E quando ele se compara com essa mulher, as coisas ficam neutras. Mas tem um terceiro momento em que ele é informado de que este homem aqui perdeu o seu emprego, as coisas começaram a ir mal, ele acabou tendo que sair daquele lugar que ele gostava, que ele morava, quebraram o carro dele e a namorada dele traiu ele. E quais áreas se ativam no cérebro do homem que está se comparando com esse homem que antes tinha tantas conquistas e depois acaba perdendo tudo? A área do prazer, a área que se ativa quando a gente tem aquele sentimento de recompensa. Ou seja, quando uma pessoa se compara com outra pessoa que é muito parecida com ela, mas tem atributos, tem conquistas, tem posses superiores, ela sente dor física. E quando ela se compara com outra pessoa que é muito parecida com ela, que ou perdeu tudo, ou que é inferior em conquistas, em atributos, em possessões, ela sente prazer. E a qual conclusão se chegou nessas pesquisas? A maioria de nós tem um conceito sobre como nós somos, sobre o valor que nós temos na sociedade. A gente tem um autoconceito positivo, geralmente. Mas, quando a gente se compara com outra pessoa que tem atributos, conquistas melhores do que nós, esse conceito entra em conflito na nossa cabeça. E a gente passa a pensar que a gente não é tão bom assim. Por isso que dói. Só que essa dor da inveja muitas vezes faz com que a gente não olhe para o outro com admiração a ponto de modelar os comportamentos que fizeram com que essa pessoa tivesse as conquistas que ela tem hoje. E muitas vezes é justamente não olhar com admiração, não modelar esses comportamentos que vai nos manter no lugar onde a gente está hoje. Então, como lidar com esse sentimento quando ele surge no nosso peito? Como transformar isso em admiração e como fazer com que isso sirva a nosso favor? O primeiro passo é saber reconhecer e admitir que você está sentindo inveja. Que nem eu falei, esse é um dos sentimentos mais difíceis do ser humano admitir que ele tem por ser tão recriminado. Sempre que você estiver se comparando com outra pessoa, essa pessoa tiver alguma conquista a mais do que você e doer em você, o nome disso é inveja. Você reconheceu. Segundo ponto, pare de querer ser o melhor em tudo. Se a inveja ela surge desse sentimento de conflito entre esse autoconceito que muitas vezes a gente tem exagerado de nós mesmos, querendo ser o melhor em todas as áreas, se você diminuir as expectativas em relação a si mesmo, se você aceitar que você está em constante desenvolvimento e só ser melhor do que você era ontem já é bom o suficiente, talvez esse conflito seja menor quando você estiver se comparando com outras pessoas que já tiveram conquistas que você ainda não teve. Terceiro ponto, evite se comparar com as pessoas. Cada um tem uma história, cada um tem um momento de vida, cada um tem um desenvolvimento num ritmo diferente.
Mas quando você fizer essa comparação, que inevitavelmente vai acontecer, entenda que dela está surgindo um desejo em você. Se você inveja uma pessoa que tem mais dinheiro que você, provavelmente está surgindo um desejo em você de trabalhar para ter esse dinheiro também. Se você inveja uma pessoa que tem um relacionamento melhor do que o teu, provavelmente está surgindo em você um desejo de trabalhar para que você tenha um relacionamento saudável também. Reconheça esse desejo que está surgindo através da inveja e transforme isso em admiração. Veja como é bom olhar para casais felizes. Observe que se uma pessoa mais rica que você está aparecendo com frequência é uma pessoa que você tem acompanhado, provavelmente ela está aparecendo porque você está pronto para seguir o passo a passo dessa pessoa. Você está enxergando mais isso porque você está pronto para começar a trilhar este caminho. E o quarto ponto vem justamente disso, que é se colocar a possibilidade de viver aquilo que você inveja também. A inveja normalmente vem de um local de impotência. A gente se sente tão impotente para conseguir aquilo que a gente inveja que a gente acaba sentindo dor. Se coloque na possibilidade. Perceba quais seriam os próximos passos para que você trilhe o mesmo caminho. Traçar um passo a passo te dá um sentimento de poder e de motivação. E começar nesse caminho já faz com que você tire o foco do outro e pare de se comparar. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha te ajudado. Te vejo no próximo.